Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Nós cremos firmemente que a nossa oração deve estar sempre sustentada, baseada nas promessas e nos princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. A nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. É um diálogo, é um relacionamento que nós temos com o Pai. E Ele deseja responder às nossas orações. Por isso, quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos das respostas que Deus tem para nós. Porque certamente Deus jamais vai nos dar uma direção, jamais vai nos responder algo que contrarie os seus princípios e muito menos as suas promessas deixadas na palavra dele para nós. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu desde já te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando eu vou orar junto com você aqui, declarando sobre princípios e promessas de Deus para a sua vida. E Deus deseja responder esta oração com milagres, com sinais e maravilhas. Afinal de contas, este é o plano e o propósito de Deus para nós. Te convido também a abrir comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos muito especiais hoje. O primeiro está no Salmo 116 e o segundo texto está ali na carta aos Hebreus, capítulo 11. Então, acompanhe comigo agora. O texto é Salmo 116, versículo 12. Então, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, vai ser excelente. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso dar a Deus diante de tudo que Deus tem feito comigo? Muitas pessoas creem que podem fazer algum tipo de acordo com Deus, onde ele faz algo para Deus e Deus é muito agradecido de ter feito aquilo, vai te retribuir. Algumas pessoas pensam que pode fazer um negócio com Deus, uma troca com Deus. Deus, eu te dou uma oferta e o Senhor retribui para mim segundo a oferta que eu estou fazendo. Todas essas expressões, elas são expressões muito infantis de um relacionamento com Deus. Eu até não digo para você que Deus não possa responder por pura misericórdia e graça a orações e votos dessa natureza. Mas eu não creio que este é o propósito de Deus para nós. Afinal de contas, não há nada que nós possamos devolver a Deus que Ele mesmo não nos tenha dado. E a pergunta é, como que eu faço para retribuir, para dar uma resposta a Deus à altura de tudo que Ele tem feito por nós? De fato, eu acho que é uma pergunta retórica. A gente não vai conseguir resposta, mas a palavra de Deus ela tem algumas direções para nós. Deus revela na sua palavra aquilo que Ele espera receber de nós. E Deus revela na sua palavra aquilo que Ele espera que nós venhamos fazer diante de tudo que Ele de fato é para nós. É muito mais do que aquilo que Ele pode fazer, mas é aquilo que de fato Ele é. Então, o salmista pergunta, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nós não temos essa retribuição, mas tudo que Deus espera de nós é que nós venhamos desenvolver um relacionamento com Ele. E para isso nós vamos ler esse segundo texto que está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Olha o que diz aqui a palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A maneira que Deus estabeleceu para que nós possamos responder aquela pergunta lá do Salmo 116, versículo 12 é: exerça fé, tenha fé. Ter fé agrada a Deus, porque muitas vezes nós pensamos que a nossa fé é apenas uma maneira de nós alcançarmos as bênçãos de Deus. De fato, sim, nós alcançamos os milagres através da fé. Os milagres, eles não surgem por causa da nossa necessidade, mas os milagres, eles surgem através do exercício de fé. Mas a fé é muito mais do que isso.
A fé é o lugar que Deus estabeleceu para que nós possamos agradá-lo. Olha o tamanho que é isso. Nós não conseguimos dimensionar o que significa agradar a Deus. Deus, ele se sente agradado, feliz quando nós exercemos fé, porque nós declaramos a nossa confiança em Deus. Nós dizemos para ele: Senhor, nós cremos que a sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Quando nós exercemos fé, nós estamos nos colocando na plena dependência de Deus. Quando nós exercemos fé, nós podemos prestar a Deus um culto e uma adoração que o Senhor recebe com alegria. Quando a palavra diz que Deus ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, você vai encontrar isso no Evangelho segundo João capítulo 4, quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, e Deus fala: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E o caminho para que isso aconteça é através da fé. A nossa fé é que nos proporciona crer em Deus para adorá-lo, para servi-lo, para nos entregarmos a Ele de todo o coração. É impossível nós exercermos qualquer tipo de ação na direção de Deus que não seja oriundo da nossa fé. Tudo tem que estar relacionado à fé. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 23, diz: tudo aquilo que se faz sem fé é pecado. Ou seja, nós precisamos entender que a fé, ela ultrapassa a dimensão da compreensão humana, mas é um instituto que Deus criou na nossa relação com Ele. É o caminho para que nós possamos agradar a Deus. Exerça fé. Muitas pessoas acreditam que não têm fé, mas em Romanos capítulo 12, a palavra diz que cada um recebe uma medida de fé que lhe é suficiente. E essa medida de fé que nós recebemos, nós vamos exercitando para que ela cresça. A fé é um dom que Deus nos dá. E Deus ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas receberam fé, mas nem todas as pessoas usam da sua fé. A fé, ela nos leva a este lugar de poder agradar a Deus. Quando eu estou diante de qualquer circunstância da minha vida e eu declaro: eu creio que Deus está direcionando isso, eu creio que Deus está à frente do que eu faço, eu espero a resposta de Deus para as minhas orações, eu não me movo até que Deus direcione aquilo que precisa ser feito. Quando eu exerço fé no meu pedido de perdão, no meu arrependimento de pecados, quando eu exerço fé, quando eu estou passando por necessidade, quando eu exerço fé, quando eu quero buscar uma maneira de ajudar aqueles que estão ao meu redor, o tempo todo eu estou agradando a Deus. Deus se agrada da fé, por isso que Ele nos deu fé. E a nossa fé é alimentada quando nós ouvimos a palavra de Deus e Deus nos alimenta e nós somos fortalecidos na nossa fé. Deus, Ele deseja receber de nós, sabe, gratidão, sim. Mas muitas pessoas pensam que nós só precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Claro, isso é uma coisa basicamente óbvia na nossa caminhada de fé. Mas a expectativa de Deus é que nós venhamos pedir. Por que pedir? Porque nós precisamos de Deus. Devemos agradecer, mas a nossa gratidão, ela também deve ser movida num ato de fé. Qual que é a maneira mais legítima de nós sermos gratos a Deus? Talvez você pense fazendo uma oração, fazendo um voto com Deus e cumprindo. Tudo isso são expressões de gratidão. Mas a verdadeira e mais eficaz maneira de sermos gratos a Deus é quando nós não murmuramos, é quando nós não reclamamos, é quando nós entendemos que Deus é soberano sobre a nossa vida e que nós não precisamos reclamar de qualquer circunstância que chegue até nós. A maneira mais, singela e ao mesmo tempo mais poderosa de nós sermos gratos a Deus e de demonstrar gratidão é quando nós passamos por aqueles revés de nossas vidas, onde as situações ficam difíceis, onde as circunstâncias são tão complicadas
e nós mantemos a nossa posição. Nós declaramos: Senhor, eu confio em Ti, eu continuo crendo e eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque amo o Senhor e sou chamado segundo o seu propósito. Entender isso, viver isso e fazer declarações de fé e confiar nessas declarações de fé, isso agrada ao coração de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O salmista pergunta e a palavra responde: creia, continue crendo, continue exercendo fé, continue dependendo de Deus e você estará devolvendo a Deus aquilo que Ele espera de você. Nós declaramos muitas vezes: eu sirvo a Deus, sim. Eu louvo a Deus, sim. Eu vou fazer o meu trabalho de evangelista, de pregador, eu vou fazer o meu trabalho no dia a dia, servindo a Deus, sim. Mas Deus escolheu ser servido naqueles que estão ao nosso redor. Porque o que Deus precisa? Qual a necessidade de Deus? Nenhuma. Deus não tem necessidades. Deus não tem privações de qualquer coisa. Mas Ele deseja esse relacionamento conosco. E Ele se expressa na nossa direção com a fé que Ele produziu em nosso coração, que Ele gerou em nós. A palavra diz que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que inventou isso para nós. Então, quando nós nos apropriamos da fé que Ele nos deu e nos relacionamos com Deus e temos uma vida de completa dependência no Senhor, Deus está sendo agradado, Ele está feliz. Quando você exerce fé, o Senhor se alegra, Ele se sente agradado por você. Então, só tem uma maneira de nós devolvermos para Deus diante de tudo que Ele nos tem feito. Continue crendo, continue confiando, continue dependendo, continue orando, continue levando a palavra de Deus a todos aqueles que estão ao seu redor. E dessa forma, exercendo fé, você agrada a Deus e você responde a pergunta que o salmista deixa: que eu poderei dar ao Senhor diante de todos os seus benefícios? Exerça fé e você vai agradar a Deus. Pai querido, eu quero bendizer o teu nome, porque o Senhor, de forma tão sábia e maravilhosa, inexplicavelmente, o Senhor criou, Pai, esse instituto da fé, esse princípio de crer, algo tão singelo e tão simples que o Senhor criou e o Senhor plantou isso no coração de cada pessoa para que todos pudéssemos de maneira igual exercermos fé num relacionamento contigo. Ah, Senhor, eu louvo a Ti por essa grande e inexplicável sabedoria que através de um ato que para nós, na nossa língua é uma palavrinha tão pequena de 2 letras, mas que tem um significado transcendental, que nós não conseguimos alcançar com a mente humana. E eu agradeço porque o Senhor tem dado fé a todas as pessoas. E nesse momento eu peço que cada pessoa que recebe esta oração agora, que ouviu essa mensagem, seja fortalecido na sua fé, que o Senhor faça a fé desta pessoa agora crescer diante de Ti, que ela seja, Pai, encorajada a continuar crendo, que independente das circunstâncias que essa pessoa está vivendo agora, que ela receba, Pai, da Tua fé, receba da Tua palavra, que ela seja perseverante no Senhor agora, que nada venha demovê-la, Pai, deste lugar de crer, de confiar e de se entregar no Senhor. Por isso eu te bendigo, certo de que o Senhor responderá a nossa oração, confirmará esta palavra e gerará fé e vida sobre todos que recebem essa mensagem em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Continue conosco, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário com o pedido de oração e é uma honra para nós poder servir você com as nossas orações e compartilhe. Eu já ia falar compartilhe porque é tão importante, sabe, que possamos levar isso para mais pessoas, que eu já ia até atravessando aqui a ordem das coisas. Mas sim,
compartilhe, envie para o maior número de pessoas que você puder. Seja esse canal de Deus na vida daquele que precisa receber essa mensagem hoje. E nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.